um projeto com atividades que têm acontecido, que se iniciou no dia 5 de novembro e que vai até o dia 26, com várias presenças importantes da cultura afro-brasileira, principalmente, da cultura do nosso povo. E hoje, com uma grande honra e grande alegria de estar na presença do nosso grande mestre, mestre Valmir. Mestre, fique muito à vontade. Estou aqui para se precisar de alguma coisa, tá bom? Mas está aí com o senhor. Obrigado, Laís, obrigado, Dante, por estar no processo de organização. Agradecer a todos vocês pela disponibilidade, pelo tempo. Estou recebendo aqui, no particular, algumas pessoas que estão com dificuldade de chegar justamente pela essa questão de fuso horário. Mas, enfim, né? Como esse, que fala de ancestralidade, vários pontos, vários questionamentos, várias reflexões, né? Para a maioria das pessoas aqui que está envolvido nessa cultura, dessa diáspora africana, é realmente uma imersão, é realmente uma reflexão do que nos move, né? A gente tem aí uma telinha com a mestra Aurelice, que está com a criançada, que está com o futuro, né? Que está com o futuro em mãos. Eu acho isso muito lindo, muito importante. E o papel de cada um de nós nesse processo, né? Nesse processo de positividade, é o que essas crianças precisam, é o que o mundo precisa, no meu olhar, na minha visão, né? E aí, quando a Trenella Camila me convidou para esse projeto, nesse momento ela se encontra em Luanda, em Angola, em outras frentes, me vem uma reflexão de que forma eu poderia estar contribuindo, do que eu poderia estar trazendo, aprendendo também, absorvendo com vocês. Eu, além de homem preto, mestre de capoeira, uma pessoa que tem um cargo, um papel dentro de um ilê, enquanto Ogã, me vem na cabeça qual é que é o nosso papel, né? Enquanto transmissor, enquanto divulgador, enquanto uma pessoa que busca esse cuidado. Quando eu digo isso, eu percebo que muitas coisas hoje em dia ela vem se perdendo, né? Ela vem se perdendo porque a gente sempre ouve, né? Antes de levantar para ensinar, você precisa estar sentado para aprender, que é para você estar respaldado. E quando a gente fala de uma cultura como é a nossa, que no meu olhar não existe nada, quando você fala da nossa referência como África, não existe nada nesse formato que nós temos no nosso movimento de capoeira, para a gente ter isso como norte, como uma referência. O que a gente tem são vários fragmentos. E esses fragmentos, em algumas das minhas falas, eu sempre digo, né? Todo povo que sai do seu habitat natural, ele tem uma necessidade de criar hábitos e costumes. Eles têm necessidade de manter essa conexão. E hoje nós temos essa possibilidade de estar trazendo a nossa história, de estar contando, de estar recontando aquilo que realmente nos eleva a essa nossa autoestima. O porquê que a capoeira hoje... Desculpem, a gripe está atacando, e aí em alguns momentos eu vou ter algumas interferências, né? Mas, enfim, vamos lá. De que forma essa manifestação contribui, interfere ou caminha com a gente todos os dias, 7 vezes por semana, 24 horas por dia. Porque eu, Valmir, eu não consigo desvencilhar a minha ancestralidade, a minha cultura, a minha forma de ser, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu sinto, com aquilo
com aquilo que, em determinados momentos, eu compartilho com meus parceiros, com as minhas parceiras, não só no grupo, mas na minha comunidade, ou aonde eu possa estar presente, vivendo e falando de capoeira. Então, a gente vê isso no nosso gesto, a gente vê isso nas nossas músicas, porque é isso que nos alimenta, a gente vê isso no soar do nosso tambor, no soar do nosso berimbau, que é o nosso instrumento sagrado, nessa preocupação dessa manutenção. Então, quando eu digo isso, eu quero compartilhar com vocês dessa base, desse alicerce que é fundamental para que estejamos respaldados pelos visíveis e pelos invisíveis, né? Porque eu acredito que não é por acaso que nós estamos aqui. Eu acredito que tudo na vida tem um porquê. Eu acho que quando cada um de nós vem ao mundo, a gente vem com um propósito, a gente vem com um objetivo, e ao longo do tempo, esse propósito, esse objetivo, ele se mostra muito mais claro para todos nós. A capoeira está aí para todo mundo, mas é aquela reflexão, né, que a gente já ouvia dos nossos mais velhos. Mas nem todos estão para a capoeira. Nem todos estão para a capoeira. Então, é importante entender qual o papel de cada um de nós nesse movimento. O que é que nós queremos deixar? O que é que nós queremos deixar enquanto musicista, enquanto luthier, enquanto capoeirista, enquanto estudioso, enquanto curioso? Porque desde quando eu comecei a capoeira, eu venho sentindo, eu venho presenciando, eu venho vivenciando que muita coisa vem se perdendo. Muita coisa vem se perdendo, né? Eu venho de uma escola de capoeira que esse processo nosso de formação sempre foi muito cobrado, de uma importância de você ter uma noção de construção de seu instrumento, de você ter uma noção da onde vem o tempo de vida, como é que se dá essa conexão. Porque é um instrumento sagrado, o respeito que você tem pelas questões de matrizes africanas, esse cuidado com o outro, esse cuidado com a mãe natureza, esse cuidado com o amanhã, esse cuidado com as nossas crianças, o sentar em torno de um baobá, que é uma árvore sagrada, é uma árvore antiga, e ali é um lugar que se acredita que tem uma energia visível e invisível, e, nesse momento, essa comunhão com todas essas energias, aonde está sendo plantada, aonde está sendo alimentada, onde está sendo adubada, várias questões dentro de um processo de continuidade. Porque todos nós estamos de passagem. Muitos já foram e muitos ainda estão por vir. Mas eu acho que é importante que se deixe, que se fique uma coisa com raiz, com profundidade, com clareza, com discernimento, com caminho, uma coisa bela. Então, esse ato de trocar uma energia com o outro em forma de movimento, em forma de corpos vivos e dialogando, através de uma musicalidade que vai dar vida, que vai trazer história, que vai fazer essa pulsação na nossa corrente sanguínea. E um instrumento que esteja ali realmente conectado. Então, eu acho
assim, fundamental para nós, enquanto mantedores dessa cultura, dessa arte, um cuidado não só no preparo desse instrumento, no alimentar esse instrumento. Hoje eu venho de uma casa religiosa em que o atabaque ele come. O atabaque ele come, é um ser que tem um espírito, que tem uma vida. Então, quando eu paro para fazer um cachixi, quando eu paro para fazer um birimbau, quando eu paro para comprar essa matéria-prima, para fazer esse instrumento, para fazer essa conexão, eu acho que isso requer uma profundidade muito grande, se quer uma doação. E aí, muitas vezes, eu me encontro numa roda de capoeira, me encontro num espaço sagrado e vejo um companheiro, uma companheira ali do meu lado ou na frente, entoando o seu instrumento. E muitas vezes aquela pergunta, né? É que nem um grande amor. Quando alguém troca carícias, troca um carinho ou beija uma outra pessoa, a gente fecha os olhos. Eu acho que é alguma coisa muito, muito pessoal que mexe naquele momento. Quando você pega um berimbau, muitas vezes, você fecha os olhos, você se conecta com aquele instrumento, você se conecta com uma ancestralidade. Na realidade, eu sinto que você se deixa se mover pelaquele momento, pelaquela energia. Então, falar desse norte angoleiro, falar não só nesse mês de novembro, como é dito pelas pessoas que é o mês da consciência negra, eu acredito que essa luta, essa militância, ela acontece 365 dias no ano, ela acontece 24 horas por dia, ela acontece sempre. Sempre. Até nos nossos sonhos. Quando pensamos que estamos desconectados. É aí que vem as reflexões, é aí que vem os pensamentos, aí é que vem o que nós chamamos de sonhos, é aí que vem os nossos avisos, os nossos estalos, os nossos despertar. Então, para essa comunidade que aqui está, ou para a comunidade do Alabedé, ou a comunidade que, de uma certa forma, a gente procura ter uma interferência ou contribuir de uma forma para uma reflexão, uma coisa que eu primo, Valmir prime muito, que é a questão de uma boa música, que é a questão de você cantar com paixão, mesmo na sua cabeça, sempre foi construído dentro desse ser humano, porque a gente vive uma sociedade muito de construção, e muitas vezes é uma construção negativa, de que você não é capaz, de que você não tem uma boa voz, de que você não nasceu para aquilo, mas no momento que você coloca amor, no momento que você coloca paixão, no momento que você coloca uma palavra que eu gosto muito, tesão, naquilo que você se propõe a fazer, você tem o seu espaço, você tem o seu papel, porque cada um é cada um, já dizia o nosso grande poeta Vicente Ferreira Pastinha. Então, gente, para mim, o nosso birimbau, o nosso urucungo, ele é um instrumento sagrado. Ele é um instrumento sagrado quando você vai para o mato, que você pede licença ao Sam, que para muitos você vai pedir licença ao Oxóssi, que você vai respeitar o ciclo da lua, tirar uma madeira ali, esperar o tempo devido daquela madeira para que ela passe por um processo e ela esteja pronta para esse processo de transformação, né? Porque é uma vida que se tira da natureza e que você tira essa vida, você pede licença, você faz uma troca, dentro de cada povo tem a sua forma de fazer isso.
Existe um cuidado para que aquilo, a médio e longo prazo, ela vai lhe dar uma outra sustentabilidade. Quando, no nosso caso, uma madeira dessa ela tem 4 anos de vida. Ela tem 4 anos de vida, 4, 5 anos de vida. Depois passa por um processo de 3, 4 meses, até ela estar pronta para você começar a trabalhar. Aonde você coloca a sua energia, você coloca seu tempo, porque a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de um arco musical mais antigo e que em muitos povos ele é utilizado até como instrumento sagrado para a invocação das pessoas que fizeram a passagem para a Calunga, né? Em alguns povos, se você olha, sempre conversando com o contramestre Atiaê, ele sempre menciona, essa é uma fala dele, né? Que é um instrumento, quando você olha ele assim, a olho nu, ele lembra sempre a junção do masculino com o feminino. Então, um completa o outro. Um completa o outro. Se não for a cabaça, a biriba não vai funcionar. Se for só a biriba e não for uma cabaça adequada, ele não vai funcionar de uma forma harmônica, de uma forma perfeita, de uma forma que provoque na roda de capoeira, naquele círculo, dentro de uma ritualística, aqueles arrepios, aquela energia externa que não aparece, mas ela é sentida pelas pessoas sensíveis, de que valeu a pena toda a luta dos nossos que fizeram a passagem em prol do que dessa vivência que nós chamamos de capoeira, dessa vadiação, nesse jogo de capoeira, que essas pessoas se sentem assim, poxa, valeu a pena tudo que foi passado, porque ela está aí. São cantos assim magníficos, são vários improvisos, são várias questões de ordem muito pessoal, são corpos que muitas vezes é questionado, como é que você conseguiu fazer isso? São pessoas que muitas vezes, pela história de vida, parecem uma criança, porque o corpo se movimenta, por mais que existe uma idade, mas aquele corpo se movimenta com tal elegância, com tal liberdade, desprendida de tantos traumas. É o que a nossa capoeira, dentro de uma harmonia complexa, consegue promover, né? Ela é vida, ela é luta no momento da luta, ela é resistência no momento da resistência, mas ela é continuidade, ela é estar bem. Então, eu peço a vocês, aonde eu estou, eu sempre falo dessa importância desse cuidado, né? Desse cuidado de... Só tem uma forma de se dar uma continuidade, é sermos autênticos, é buscarmos dentro de cada um de nós essa nossa potencialidade. Por que é que eu trago isso? Porque hoje em dia o processo está muito rápido. O processo hoje está muito rápido. Rápido em que sentido? As pessoas hoje estão muito preocupadas. Qual é o tempo necessário para eu me formar? Qual é o tempo necessário para eu abrir meu grupo de capoeira? Quando é que eu começo a ganhar grana com capoeira? E a gente deixa de viver para a capoeira. Viver da capoeira é bom, mas fazer um trabalho de uma forma digna... hoje, não tenho nada contra, mas para mim é uma reflexão. Não dá para eu receber alguém na minha casa se eu mesmo não consigo cozinhar e arrumar minha própria casa. Eu não vou convidar alguém, por mais que eu tenha a condição disso,
para brilhantar a minha festa. O que é que eu quero dizer com isso? Poxa, eu preciso aprender a cantar. Desculpem. Eu preciso aprender a cantar. Eu preciso aprender a tocar. Eu preciso aprender a construir meu instrumento. Porque hoje esse processo, muitas vezes, está sendo pulado. Eu conheço pessoas que já estão em um patamar dentro da capoeira, não conseguem cantar, porque eu já ouvi em alguns momentos, em algum espaço, que você não precisa, dentro do seu espaço, você não precisa fazer tudo. Eu venho de uma escola de capoeira, como eu já fiz no início, a narrativa, de que a gente aprendia tudo, como gerenciar, como construir, como reconhecer, como cantar, saber fazer todos os tipos de jogos, porque muitas vezes existem vários tipos de pessoas, e isso você só aprende com o tempo. E hoje existe o tocador de berimbau, existe o cantador de capoeira, mas o capoeirista e a pessoa que sente, e a pessoa que vibra com todos esses elementos que é de grande importância. E eu vejo hoje muito que não dá para desvincular o capoeirista do ser humano e do que se propõe dentro de uma forma equilibrada para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais equilibrada. Eu acho que o poder é bom, todo mundo quer o poder, mas eu acho que, antes de mais nada, o ser humano, o ser receptivo, o ser uma pessoa sensível de entender o outro e, muitas vezes, perceber aquele indivíduo dentro daquele grupo, o que é que ela busca dentro desse processo. E dizer assim, poxa, isso é importante, mas isso aqui também é. Vamos achar esse equilíbrio. Vamos achar esse equilíbrio junto. Você pode. Ah, mas eu não sei tocar. Quem disse a você que você não sabe tocar? Porque se uma coisa que foi implantada no seu subconsciente, você não tem uma voz legal. Quem disse que você não tem uma voz legal? Se você fala com ternura, se você fala daquilo que é uma coisa convicta, a gente não está no processo de escolher os pavarotes, de escolher as belas vozes, mas de entender que todos nós temos o nosso espaço ao sol. Todos nós temos a nossa contribuição. Então, é importante dar essa oportunidade para as pessoas de que tudo na vida é importante. Aquele registro que você gosta, mas tem outras coisas que as pessoas gostam. Eu acho que isso é importante. Isso é pensar muito em você, porque você percebeu que aquilo é o máximo, mas eu digo a vocês, assim, numa reflexão bem simples, né? Nasceram juntos, né? Vieram da mesma barriga. Um sem o outro não se completa. Mas cada um tem a sua importância, né? Dedo é mulher que é mão. Então, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância. E quando você vai pegar o seu dobrão, a sua pedra, para se conectar com o seu instrumento, que você vai pegar a sua vaqueta, que você vai pegar o seu cachixi antes de entoar o seu instrumento, há uma necessidade de uma harmonia. Eu acho um sem o outro, que muitas vezes nem todos nasceram com as nossas habilidades, ou em algum momento fomos desprendidos disso, as pessoas buscam
como equilibrar isso. Então, tudo. Isso não é só um movimento. Isso é um sentimento. Isso é um sentimento. E quando você fecha os olhos, vasculhando no seu interior, ou vasculhando aqui, o que é que eu vou dizer? O que é que eu quero dizer? Seja para aquela roda no todo, seja para a pessoa que está ali na minha frente, seja para uma forma que eu vou estar em algum momento, em algum lugar sozinho. É essa capoeira, é esse movimento, é esse momento, é essa ancestralidade que me conduz, que me dá força e que me deixa numa situação de dizer assim, poxa, eu vou dar mais um passo. Eu vou dar mais um passo porque isso é necessário. Porque estamos aqui com um propósito. Estamos nesse mundo com um objetivo. Então, cada um de nós, cada um de vocês, eu acredito no potencial, eu acredito na possibilidade. Ao mesmo tempo que eu aprendo, eu ensino, porque eu acho que são vias, não de uma única mão, mas de mão e contramão, de um aprendizado diário. Quando eu estou numa sala de aula, ou quando eu estou no espaço vivendo capoeira, é o olhar, é uma forma insegura de alguém, é uma forma diferente daquela pessoa, daquele ser que ali está, que vai me ensinar. Eu não consigo planejar uma aula, porque eu acho que isso é um dom. Isso é um dom, isso é o despertar. Porque quando você dá uma aula, basicamente, nesse plano de você chegar num espaço e você ver 1, 10, 100 pessoas, você pensa muito no que você quer, no que você se propõe. Mas, às vezes, você chega ali e a gente já se perguntou o que é que essas pessoas precisam. Vai ter um momento que ela vai precisar de um bate-papo. Vai precisar de um abraço, vai precisar de um sorriso, vai precisar de uma cara fechada, vai precisar de um ir sério, vai precisar de uma forma natural, vai precisar de algo respeitoso, afetuoso. E entender também que muitas vezes os nossos, para deixar o que temos hoje, em outro momento da vida, tiveram a vida muito dura. Mas é aquela minha pergunta, a minha pergunta não, né? A minha reflexão. O que você deseja para você, você deseja para o outro? Será que eu gostaria de ser todo dia ser dito que você não é capaz? Ou de você ser cobrado, por mais que você faça um esforço sobre-humano para estar ali? Que você se doe, você se dê de tudo e muitas vezes você não é recompensado? Ou muitas vezes você age por esse caminho porque você quer chamar a atenção? Então, eu vejo o nosso espaço, esse espaço ancestral, esse espaço da roda, esse espaço da capoeira, um espaço de aprendizado, um espaço de troca, um espaço de olhares, um espaço de sorrisos, um espaço de choro, um espaço que muitas vezes a pessoa só queria uma mão no ombro, ou só queria uma carona, ou só queria uma mensagem, uma palavra. Oi! Isso é o bastante. Isso é o bastante. Porque muitas vezes a pessoa não... Mas isso de uma forma sincera. Porque às vezes a pessoa tem uma família, as pessoas têm uma companheira, têm um companheiro, tem um ciclo ou um grupo social, que muitas vezes a gente chama de amigo. A gente precisa entender o que é essa amizade. O que é essa amizade? É você estar ali pela pessoa. Não estar com um propósito, um objetivo de
sempre se dar bem. Sempre se dá bem. E muitas vezes, o jogo da capoeira, o jogo das palavras, o toque do instrumento, nos leva a essa ida e vinda, né? Essas provocações. Será que a gente está pronto realmente? Os desafios do trânsito, ou se permitir, né? O jogar capoeira no trânsito, que muitas vezes você precisa frear, você precisa perceber que alguma coisa lá na frente não vem legal e você ter essa maturidade, esse discernimento de botar o pé no freio ou dizer assim, não, não é por aí. É difícil. É difícil porque a gente vive um mundo muito de competitividade, né? De muita competição. E eu digo isso porque quando eu saio de casa, que eu vou para o meu ilê, que eu vou tomar meu banho, arrumar meu eni, dormir com meu santo, é um momento de paz, é um momento de tranquilidade. Então, quando você vai para uma roda de capoeira, por mais que o desafio esteja ali, e a gente acha que está preparado, e nem sempre a gente está preparado, porque uma rasteira, uma cabeçada, uma falsidade, uma provocação, a gente vai vivenciar isso. A gente vivencia isso sempre. Se você estiver atento, você vivencia isso sempre. Não é uma coisa que, por mais que a gente às vezes faça uma vista grossa, dizer isso nunca vai acontecer comigo, mas você vivencia. E às vezes a gente toma rasteira na vida, mas essa rasteira, ela vem para fortalecer. Porque parece até uma fala filosófica, né? Fomos escolhidos. Fomos escolhidos nessa caminhada. Agora escolhido para... Qual é que é o nosso papel? Qual é que é o nosso objetivo? Então, eu acho de fundamental importância, cada um que aqui está, olhar um pouco para dentro de si e pensar de que formas podemos melhorar, de que forma podemos ser melhores. Mas é melhor agora, melhor amanhã, melhor depois de amanhã, melhor sempre. E a capoeira, os elementos que norteiam a capoeira, o tambor, o pandeiro, quando a gente fala no meu caso, da minha ancestralidade, do caso de vocês, da ancestralidade de vocês, é a gente voltar um pouco no tempo. Voltar um pouco no tempo e dizer, poxa, o que foi que eu deixei no caminho? O que foi que eu deixei no caminho? É preciso resgatar isso. É preciso resgatar isso. Não é que a capoeira seja a única verdade. Eu acho que todos nós temos as nossas verdades. Agora, as nossas verdades também são verdades que precisam se entender, é preciso se fazer uma reflexão sobre elas. E todas elas têm seu lado positivo e seu lado negativo. Precisamos fazer uma autocrítica e dizer assim, poxa, o que é que eu quero desse positivo e desse negativo? Eu quero sobressair o positivo? Eu quero deixar o negativo lá embaixo? Ou eu quero trazer o negativo para um equilíbrio com o positivo? E como é que eu faço isso? Muitas vezes é aceitar que nós erramos e nós estamos aqui cumprindo um papel que é quem acredita numa outra vida, que a gente consiga, nesse processo, deixar algo de uma forma positiva e ser lembrado, mas não é ser lembrado como uma pessoa autoritária, é ser lembrado de uma pessoa que consegue fazer uma diferença. Consegue fazer uma diferença no tocar do seu birimbau, porque você toca com o coração, que você toca com a emoção, mesmo que seja o seu agogô, mesmo que seja seu recurré, porque ele tem um papel ancestral.
na música que você nunca cantou, mas que de repente você canta ela com tamanho profissionalismo, tamanha profundidade, que muitos que estão ali presentes, há um embargo na garganta, há um tremor, que quando você faz um movimento, lhe pergunta, fulano, fulana, como você conseguiu fazer aquele movimento? Aí você diz, eu não sei, eu só me deixei conduzir. Que massa é isso que você faz, porque muitas vezes a gente quer reproduzir. A gente viu algo que é importante, mas a gente nunca vai conseguir. Eu não vou conseguir ser um Max, eu não vou conseguir ser um Adjaê, eu não vou conseguir ser um Gianmarco, eu não vou conseguir ser uma Andy, não vou conseguir ser uma Adriana, não vou conseguir ser um Luan, uma Thalita, ou qualquer um de vocês, senhores e senhoras, senhoritas, senhoritos, que estão aqui presentes. Porque cada um é cada um. Mas a gente precisa saber que todos têm direito a esse lugar ao sol. E esse lugar ao sol, eu acho que começa aonde termina o do outro, aonde você se enganja com o do outro, e quando você consegue, dentro de uma roda, compartilhar esses saberes, musicalmente falando, ou ritmicamente falando, musicalmente falando, corporalmente falando, que há essa junção e que muitas vezes é tão forte que muitas vezes acontece uma rasteira, uma cabeçada, mas é uma coisa feita com primor, uma elegância tão grande que a outra pessoa no chão diz assim, obrigado pelo aprendizado. Obrigado pelo aprendizado. Porque tem um ditado dos mais velhos que diz, errar é humano. Errar a primeira vez é humano, errar a segunda vez é humano, mas se você erra a terceira vez, você precisa fazer uma reflexão. Que dentro desse processo de aprendizagem, algum momento deixou escapar aquele detalhe que seria aquele pulo do gato, que seria aquele pum, que seria aquele aprendizado. Meu pai abençoe, Davi, sua bênção. Gente, eu não queria falar o tempo todo, porque quando der o nosso horário, a gente corta. Eu queria abrir para perguntas, eu queria abrir para colaboração, porque eu sei que tem muito sentimento. Essa nossa arte mexe com muita memória. As pessoas que aqui estão, as pessoas que eu conheço, particularmente eu já tive momentos assim muito mágicos, momento de alegria, momento de risada, momento de choro, momento de soluços, momento de abraços, momento de olhares, ou momento de coisas que não foram ditas, porque não era o momento, mas um dia vai acontecer. Então, eu acredito que toda fala, ela desperta percepções, ela desperta ações e reações. E eu queria também aprender um pouco com vocês. Fiquem à vontade. Foi só uma provocação. Senão não seria Valmir. Boa noite, mestre Valmir. Eu queria mais aqui vir parabenizar a sua apresentação aí. Eu que me considero muito leigo ainda, né? Porque tenho só 3 meses de capoeira. Eu gostei muito do que o senhor apresentou aqui, né? E para mim é uma extensão muito bem-vinda da capoeira, né? Esses saberes para além da dança, para além da ginga, eu acho muito importante em qualquer prática que a gente tem, né? Explorar não só ali o que parece ser óbvio. E eu acho isso fantástico, viu? Gratidão pela fala, meu querido. Fiquem à vontade, gente.
Boa noite, com licença, mestre, a todos aqui, os contramestres. Eu acredito que não podia ser diferente, né? O senhor é assim, né? Com algumas palavras consegue mexer no que há de mais profundo na gente, né? Eu fiz algumas anotações aqui, né? Eu acredito que coincide, como sempre, você, não sei porquê, Será? coincide muito com o momento de vida que eu estou agora, né? De um pouco tempo para cá, estou voltando para capoeira, né? Depois de uma parada de uns 4 anos, mais ou menos, né? Depois da pandemia, e, enfim. E você falou sobre ancestralidade, né? Sobre a nossa raiz, né? Eu posso dizer, tenho duas raízes, né? Por ser de fora. E aconteceu um fato bem interessante semana passada, que eu ganhei a minha nacionalidade, né? Agora sou brasileiro, né? Então, mas só que eu caí num pensamento, agora fazendo essa reflexão, né? Que para todas as pessoas que eu falei, não, agora eu não sou mais estrangeiro, agora eu sou brasileiro. E eu acho que isso é um total engano, porque eu tenho uma ancestralidade, eu tenho uma outra raiz. Então, eu acho que o que você falou foi bem interessante, né? Porque eu estava tentando tampar alguma coisa que eu não tenho como, né? Então, esse voltar para a capoeira, né? Aos poucos que eu estou fazendo, né? Isso, né, de ter ganhado a nacionalidade, porque isso é um papel, né? Então é mais que você falou, que a vida dá rastreios, né? Mas que é para aprender. Eu acredito que nesse sentido eu estava me dando uma auto rastreia, né? Eu mesmo estava. Palavra certa aí, que caiu o negócio ali. E você falou o que foi que eu deixei no caminho, né? Numa conversa que eu fui convidado para um encontro de capoeira, final de semana retrasado, conversando com um dos convidados, com Ferro Velho, né, que eu conversei muito com ele, e isso que eu deixei no caminho, né, foi, eu falei para ele, né, que eu tô com uma dívida com a capoeira. Então, porque eu estou aqui no Brasil foi por causa da capoeira. A capoeira me deu a família que eu tenho hoje, né? As minhas duas meninas nasceram dentro da capoeira. Então, eu acredito que esse momento de hoje é um bom momento para o meu retorno, oficialmente, né? Então, gratidão, né? Muito obrigado pela reflexão, né? Você sempre com a profundeza que você sempre traz, e eu queria expressar isso, né? Muito obrigado. Obrigado, Max. Max, para quem não conhece, eu conheci, foi a pessoa que fez o primeiro contato lá na Venezuela, Caracas. Hoje nós temos o companheiro que está lá, o Cacri. Justamente ele e um grupo de pessoas, eu tive viajando para lá, ele veio para cá, tem 2 filhas, e quando a gente fala de ancestralidade, imagine quando as meninas estiverem numa idade, dizer assim, minha avó, meus tios, minha bisa, qualquer história, e aí? Eu acho que é bem por aí, né? Mas eu acho que a cada momento a gente aprende com as nossas crianças, a gente aprende, eu acho que a vida é um eterno aprendizado. Mas gratidão, e o Ferro Velho é um parceiro que eu conheci na academia do Mestre João Pequeno. Era aluno do João Pequeno, que foi aluno do João Pequeno do Jogo de Dentro. Então, isso foi na década de entre 80 e 90. Sim. Éramos todos crianças. Então, gente, fica à vontade.
Cadê o pessoal que quer falar? Tá bom, rapaziada. Licença, mestre. Tá bom, rapaziada. Boa noite para quem chegou aí depois, boa noite, contramestres. Mestre, no início, o senhor falou da capoeira como luta, de boa. dança, alegria e continuidade. E essa continuidade através da autenticidade. Aí, se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa continuidade através da autenticidade. Tudo bem, Laís. Quando eu falo da continuidade, Laís, eu não só me refiro à capoeira. Eu falo da continuidade na nossa forma de vida, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós nos propomos, que muitas vezes a gente desiste. A autenticidade cada um procura a sua melhora. A mãe dela só ia torturar ela ainda mais. Cada um procura a sua melhora, porque eu acho isso de fundamental importância, mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio. A gente não pode esquecer dos nossos. Quando eu falo da nossa autenticidade, eu me refiro, hoje o processo está muito rápido. Hoje tem gente que não toca um berimbau direito, não consegue cantar, certo que muitas vezes foi negado. Muitas vezes se perguntar por que eu estou nesse grupo de capoeira se eu não sou respeitado, como eu não sou respeitado do jeito que a capoeira, do jeito que a cultura pede. Eu não vou dizer a capoeira, que muitas vezes a capoeira é a partir do olhar daquela liderança. Mas o que é viver? São tantas músicas que são trazidas. Capoeira é estar bem, capoeira está no sangue. E às vezes a gente tem outras preocupações, a gente tem outras frontes, né? A gente tem aí uma série de crianças aí que a gente precisa chegar para eles e dizer a importância de você estar em todas as frentes. Porque uma coisa simples, dentro de uma casa eu preciso saber varrer, eu preciso saber lavar, eu preciso saber cozinhar, eu preciso saber tudo. Porque é isso que eu preciso na vida, por mais que o dinheiro pague tudo isso. E hoje o dinheiro está pagando tudo. Hoje você vai fazer um evento de capoeira, você pode convidar alguém vai para lá, você paga passagem, às vezes não precisa nem passagem de avião, porque isso tem na sua cidade. Vai ficar um custo mais baixo. Eu vou chamar aí 3 pessoas para tocar um gunga, um médio, uma viola, e para cantar, a pessoa vem, mas... E aquilo que você gosta de cantar? Você já não pode se expressar. Você é referência daquele grupo de companheiros, de companheiras, mas cadê a sua liderança? Cadê a sua liderança? Mas sempre foi dito a você de que você não era capaz. Mas ninguém parou para despertar ou colocar para você dessa sua potencialidade. Então, é estar no espaço, é buscar condição de dar essa continuidade, de saber que somos importantes nesse processo, Já que a gente está em família, você faz parte de uma escola de capoeira que está num lugar que você sente falta de uma presença, de uma liderança, mas vocês estão aí na resistência. Profissionalmente, você é uma pessoa que eu posso dizer que você já tem a sua profissão, você já sabe o que você quer, o máximo que você pode buscar é estar galgando espaço, porque esse é o caminhar. Mas você já é uma profissional, que você faz muito bem. Você, hoje, daquilo que você começou lá atrás, hoje você já tem outra ramificação, porque é isso que você acredita, é isso que ele sustenta todos os dias, com todos os perrengues que às vezes a gente já sentou junto, já conversou. A senhora já botou a cabeça nesse ombro, já falou de diversas coisas, certo? Em diversos espaços, e a gente diz assim, poxa, mas de não desistir, de saber que, poxa,
eu estou aqui para fazer algo diferente. Então, quando a gente vai para os espaços de capoeira, além do companheiro que falou aqui mais cedo, que está com 3 meses de capoeira, a Andy é uma das pessoas mais novas aqui do... Peço licença se tiver outra pessoa aí com menos, digamos, de 2 anos de capoeira. A Andy está aí há pouco tempo, mas é uma pessoa que está respirando capoeira, está comendo capoeira, de todas as formas, seja da forma poética, da forma de pintar, a forma dela. Ela tem um jeito dela. Ela está buscando o caminho dela, está buscando o espaço dela. Certo? Eu acho que cada um tem algo a oferecer. Mas o sonho foi feito para a gente buscar isso. Sonhar é bom. Se você não sonha, você não tem perspectiva. Se eu não sonho, a minha vida está boa, mas não está boa, gente. Ela pode melhorar. Então, se eu consigo ajudar alguém, a gente vai entrar no Dezembro Solidário, aproveitando já para fazer o nosso merchandising. A gente faz a nossa 5ª edição do nosso Dezembro Solidário. A gente está com 14 pessoas inscritas. Já conseguimos reunir R$ 2.070 de contribuição. O nosso objetivo é que chegue uma grana maior para poder a gente atender quem realmente precisa, enfim. Mas a minha mesa basicamente está garantida. Mas a gente precisa se preocupar. Já tem gente que já está batendo na minha porta, ou seu Valmir, o mestre Valmir, ou vizinho. Olha, não esqueça do dezembro não, viu? Aquela sexta tem mais uma pessoa. Se o senhor puder, naquela conversa de pé de orelha. Então já tem gente que já está atento a essa nossa movimentação. Tem gente que está contribuindo com R$20, tem gente que está contribuindo com R$500. Axé. Axé. Eu não posso negar. Um pouco com Deus é muito. Um pouco com o Louro é muito. Então eu preciso agradecer. Então, não sei se eu respondi a você, Laís, mas eu gosto de fazer essa viagem. Obrigada, mestre. De nada, meu amor. Mais alguém, gente? Boa noite a todos e a todas. Alguém me disse que era você agora que ia falar. Eu vou até silenciar aqui para não ter microfonia, nada. Mutumbá, mestre. Mutumbá. Antes de mais nada, agradecer, né, as pessoas que idealizaram esse espaço, esse encontro. Acho que é super importante. A Camila, a Laís, porque eu acho que são espaços como esse que ajudam as pessoas e a gente como um todo a aprofundar nesse ser angoleiro, né? Eu percebo muito que às vezes as pessoas fazem capoeira e não reconhecem ou percebem aquilo que fazem, a importância daquilo que fazem. E quando o Senhor traz esse olhar macro da capoeira, né, levando a capoeira do micro para o macro, ajuda as pessoas a entenderem e aprofundarem essa reflexão. É importante a gente refletir sobre aquilo que fazemos para que a gente possa fazer cada vez melhor. Então, é muito importante esse momento, esse encontro, até ajudando nesse processo que o mestre Pastinha chamou de descobrir o sábio angoleiro, né? Descobrir esse potencial que tem dentro de cada um através dessas aulas, dessas vivências, dessas reflexões, né, desse momento da gente estar fazendo essa papoeira, né, que é uma papoeira, trazendo essas reflexões, esses pensamentos. Então, a minha fala é no sentido de salientar isso e agradecer por esse espaço, que é muito, muito louvável e muito importante que todos escutem, como a gente costuma dizer dentro do Cultafá, com os ouvidos doces, né? É importante que a gente tenha ouvidos doces.
Porque senão a gente só escuta e não absorve. Então é importante ter os ouvidos doces, porque a gente escuta e aquilo fica dentro do nosso consciente, subconsciente, sendo trabalhado, sendo refletido, para que a gente possa aprofundar esse angoleiro que tem dentro da gente, essa angoleira que tem dentro da gente, essa potencialidade que tem dentro de cada um. Então, é basicamente isso. Achei a todos aí. Achei. Momento, Alan. É interessante a fala do contramestre, onde ele traz ele faz esse apanhado, né, essa percepção, e entender também que muitas vezes uma aula de capoeira não é simplesmente vai ter aula de ritmo, vai ter o movimento. Eu acho que você faz uma reflexão, você faz a sua oração dentro daquilo que você acredita. Você está praticando capoeira. Você parar para ouvir. Eu acho que isso se faz parte do aprendizado dela. Eu acho que a capoeira não é para discutir, né? Não é para medir força. É um diálogo. Então vamos dialogar. Vamos estar abertos, vamos estar atentos. Mais perto dos nossos inimigos. Isso é capoeira. Porque toda ação tem uma reação. E essa expressão de leveza, essa expressão de que sempre a gente está buscando o diálogo. É por isso que eu digo, se tiver que fazer uma ginga, sorriam. Se tiver que fazer um rabo de arraio, uma rasteira, uma cabeçada, sorriam. Se tiver que tomar uma rasteira, sorria com essa expressão, cá te espero. Não feche a cara, não cerre os punhos como que a vida acabou. Não, está só começando. Porque a partir dali você tem uma escolha de ser uma pessoa humilde e dizer assim, aprendi. Até o que eu não deveria fazer, ou confiar demais a quem eu não deveria confiar, que é um aprendizado. E dizer, ó, vamos embora, leve o tempo que for, eu vou mostrar o que eu aprendi. E é estar atento, não adianta a raiva, não adianta o ódio, porque isso só vai gerar um desequilíbrio. Fala, contramestre Luan. Opa, boa noite, mestre, boa noite, contramestre, boa noite, né, a galera toda aí. Enfim, Motumbá, mestre. Motumbá, enfim, mais uma vez, também agradecer, parabenizar, né, dizer a importância também das pessoas, né, da Trinela Camila, de Laís, de ter feito esse movimento, mesmo que online, né, eu aproveito da tecnologia, da internet para o bem, né, e saber que, né, falando da capoeira, a diferença de fato de ser aluno ou aluna e ser discípulo, né, de aprender de fato com o mestre de maneira contínua, e muitas vezes as pessoas que não moram, né, perto, aproveitar como é que se pode encurtar essas barreiras, né, para estar mais perto realmente do mestre como um griot, como grande fonte de sabedoria, né? Graças, né, para mim, o contramestre Adiaí também, que a gente como discípulo, né, tá há 30 anos perto, escutando, e para mim, né, cada vez mais a gente consegue ouvir, aprender e absorver. E dentro dessa construção aí da narrativa trazida pelo mestre, eu dou ênfase à frase que o mestre traz, que a gente usa também dentro da perspectiva de aprendizado africano, onde o mais velho tem esse papel de ser uma verdadeira enciclopédia viva de conhecimento, né? Quem não senta para aprender, né, não fica de pé para ensinar. A intenção da necessidade de ouvir, e que o mestre também trouxe a questão de quanto a galera tem pressa, né, para dizer assim, poxa, quando é que eu posso já ensinar, quando é que eu posso tal, né? Então, eu trago isso como um processo de que a gente chegue dentro da capoeira e nos processos com um copo com pouca água, né, vazio, meio cheio, não cheio, né?
quem sempre possa, eu como contramestre de capoeira, fazendo capoeira há 30 anos, já consigo chegar na aula do mestre, aproveitar e tá sempre buscando fazer isso. Tá no processo da aula ali também, tem um autocuidado, né? Esse olhar para cada um de nós, e às vezes a galera, quanto mais nova, está preocupado já em corrigir outra pessoa, e quando estou na aula de capoeira, como aluno, mesmo depois de 30 anos, eu me preocupo muito como é que eu posso me melhorar ali, e o mestre está ali para corrigir. Claro que como contramestre eu posso dar uma dica ou outra, porque eu já tenho bagagem para isso, mas às vezes as pessoas estão com essa de, às vezes, nem bem entendeu, né? Já quer ensinar, né? Nem mal chegou, já quer, né? Tipo, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que, enfim, não tô dizendo pra gente se fechar e dar as costas, não é isso, mas esse processo de que cada coisa tem o seu momento, tem o seu tempo, né? E isso na capoeira, com as falas do mestre, eu vejo quanta sabedoria, quanta profundidade nas frases. Então é mesmo para passar, para agradecer e para refletir o quanto esse aprendizado ele é profundo e o quanto a gente tem que buscar estar junto. A gente não, digo, né? A galera que está mais longe, porque a gente já está perto, né? É muita informação, é muita coisa, Então, todo mundo que dê seu pulo para poder aproveitar, para estar perto, né? A galera também tem gente que para, né? Pode vir 1 mês, 2 meses, e tá sempre perto. Tem gente que chegou também na Bahia e não voltou mais, ou quem chega na Bahia bebe um pouquinho da fonte e diz assim, não vou voltar mais para casa, né? Porque a capoeira, tanto a capoeira quanto esse ensinamento do mestre, ele cativa e dá vontade de sempre estar aprendendo, né? E o quanto a gente tem que se colocar nesse lugar, né? Eu brinco assim, quem sabe não diz que sabe, né? Então, é esse processo, né? Da gente continuar a ter essa humildade, ter esse processo de aprendizado na capoeira, né? Agradeço por esse momento e valeu, mestre. Obrigado aí também. Obrigado, filho. A Kiran queria falar, né? Boa noite, mestre. Boa noite, Cotomestre. E aí, meu querido? Saudade de vocês. Muita saudade de vocês aí. Mandar um abraço para vocês também. E eu estou por cá, né? Venho treinando também. E sempre que possível, eu tento faltar o mínimo possível nas aulas da Trinel, da Camila. Estou ali ajudando também, às vezes, pelo pouco conhecimento que eu tenho de capoeira, 2 anos agora de capoeira, eu sempre ajudo ali, às vezes ela está doente, ela pergunta se eu posso, né, passar o básico ali para os alunos, eu vou, né? E o que eu queria era falar um pouco sobre, eu anotei algumas coisas, mas eu queria falar uma coisa que me chamou a atenção, que mexe muito com uma coisa pessoal minha, que o senhor falou, né, mestre Valmir, uma frase, assim, todos, abrindo parênteses, né, todos temos um lugar ao sol, mas o meu tempo nesse lugar termina quando começa o do outro, né? E essa frase, assim, para mim mexe um pouco comigo, porque é uma frase que muito parecida com o ensinamento do meu pai. Ele me diz algo muito parecido com isso há muitos anos, há muito tempo. E eu sigo isso desde pequeno, assim, quem me conhece de muitos anos sabe que uma frase que eu repito, que é muito parecida com essa, que é a seguinte, o meu direito termina quando o do outro começa. Então, assim, é muito parecido, né? As duas são a mesma ideia. E aí eu lembrei na hora, anotei aqui, na hora eu lembrei do meu pai, na frase do meu pai, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Assim, da minha perspectiva pessoal, sobre essa questão do espaço, né? Que não é só a questão do espaço, de você saber aonde é seu momento de fala, onde é seu momento de espaço, mas também, às vezes, questão do próprio direito, né? Como a frase do meu pai disse, né? Do direito, assim, às vezes a gente tem que entender que o próximo, ele tem o direito de liberdade, né? De falar, de se expressar e até mesmo de errar também. Às vezes a gente erra e talvez cabe a nós entender isso, né? Também que as pessoas nem sempre são... a gente erra, a gente é humano, e eu gosto de pensar nessa frase
que eu aprendi com meu pai de várias perspectivas, e uma das que recentemente eu pensei é nisso, né? Que o direito do outro começa, mas o outro também tem direito de errar. Então, o meu direito, às vezes a gente sempre quer, diante de uma situação que a gente se sente ofendido, já quer reivindicar nosso direito, né? De se indignar, de se contrapor a outra pessoa. E eu acho que talvez um pouco de serenidade seria bom, né? A gente entender que o próximo também erra. E a gente ser calmo e talvez chegar, dar uma conversa com a pessoa ali, entender que ela também está no direito dela de errar, como a gente pode errar de forma não proposital, né? Às vezes por uma falta de conhecimento do espaço do outro, a gente não sabia da limitação do outro, do espaço do outro, da religião do outro, né? E eu posso trazer um exemplo, talvez, que é recente, que comigo, né, a respeito da própria capoeira mesmo. Eu sou monitor de Revit aos finais de semana, e num projeto, né? É um projeto comunitário, né? Que várias pessoas dão aulas de cursos diferentes para a comunidade, né? Aulas gratuitas. E aí eu sou monitor também lá, dou aula de Revit lá, que é um software. E aí um dos colaboradores lá da administração do projeto chegou em mim falando assim: rapaz, eu vi você dançando lá, você tava dançando, se remexendo lá, dançando. Aí ele, tipo assim, fez um movimento assim com o corpo. Na hora eu não entendi o que era. Eu dançando? Onde você me viu dançando? Eu tava dançando o quê? Me requebrando aonde? Ele falando que tava me requebrando. Eu fiquei, da onde que eu tava me requebrando? Aí depois que ele fez o gesto com o corpo, que eu vim entender. Ah, você tá falando que eu tava jogando capoeira? Ah, não, então... Não, sim, eu tava jogando capoeira. Na hora, assim, quando eu entendi que tava falando da capoeira, no momento ali, eu me senti um pouco ofendido. Tipo assim, eu tava requebrando? Que requebrando? Eu tava jogando capoeira, não tava requebrando. Mas, assim, no primeiro momento, eu, pessoalmente, me senti um pouco ofendido no primeiro momento. Mas depois eu pensei, poxa, ele não entende, né? Não vou, por que eu vou me sentir, por que eu vou cobrar ele, né? Respeito, ou sei lá. Mas ele não entende, ele não sabe do movimento, ele não sabe como é que é. E o que eu fiz? Eu entrei meio que na brincadeira e expliquei que era capoeira, que a capoeira de fato é dança, mas o que ele viu no momento não era uma dança, era um jogo. Né? Então eu expliquei e tal, ele achou interessante, e seguiu o baile, e não teve conflito, não teve atrito, porque eu soube respeitar o espaço dele de errar. Então, assim, uma reflexão que eu queria trazer, porque a frase do senhor me um pouco meu pessoal, porque, como eu falei antes, parece muito com das coisas que eu aprendi com meu pai, e é isso. Gratidão, mestre, pela fala do senhor, pelo aprendizado. Muita saudade de todos vocês. Já chegou, Negão? Muita saudade de todos vocês, e é colando isso. Aí. É porque eu tô muito obrigado mediando uma reunião aqui, mas eu vou colar, eu posso falar. De boa. Gratidão. Vou só ajeitar tudo no meu celular aqui, beleza? A sua fala traz muita coisa assim de que... De boa. Você se permitiu ouvir, você se permitiu refletir sobre a pessoa. Você é uma pessoa que a gente diz assim... Você vem de uma família que é abençoada, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um diálogo, você tem uma referência. Eu acho que isso é de fundamental importância para a nossa juventude. E essa coisa onde começa, você vê que a gente está exercitando aqui. Você falou, teve o seu espaço, eu falei, eu estou trazendo aqui, você deu espaço à pessoa, mesmo com o olhar dele, mesmo com o olhar, porque muitas vezes as pessoas compreendem a capoeira quando você cerra o punho, fecha a expressão e dá aquelas pernadas. Mas quando vê essa coisa da nossa Angola jogada assim, né, dona Andy? As pessoas dizem assim, o que é isso? O que é isso? Ah, mas isso não é coisa para mulher. Isso é coisa para homem. Olha o preconceito. Quando a pessoa falou, se você tivesse, às vezes, utilizado a fala dele em um olhar, você poderia estar sendo preconceituoso, mesmo ele sendo preconceituoso na fala dele, mas é entender que se pode ensinar de outras formas e de fazer com que até que a pessoa, em determinado momento, eu vou experimentar essa sua dança, mas
eu acho que tudo isso faz parte, né? Eu acho que a gente está no lugar que a gente quer estar. O fato de você ter chegado ontem, hoje você já pode receber as pessoas que chegaram ontem. Se você é uma pessoa perceptiva, como você vê, e às vezes a Camila não está por uma outra questão, e que lhe dá essa incumbência de você pegar as pessoas que está chegando, que quer experimentar e dizer assim, vamos fazer uma ginga, vamos fazer uma negativa, é esse olhar que é importante, porque todos nós somos colaboradores. Agora é preciso entender também que não dá para você chegar, porque tem muita gente que não tem essa percepção. Muitas vezes os mestres de capoeira, tem aluno que está querendo dar aula mestre de capoeira. Como em algumas falas, uma coisa que me trouxe a lembrança, eu vi isso do mestre João Pequeno, eu vi isso de outros mestres de capoeira, que o aluno estava com ele, quando ele não tinha mais nada para ensinar, ele pegava aquele aluno e passava para outro mestre de capoeira que achava que o mestre era mais gabaritado. O mestre era gabaritado, pegava aquela pessoa para lapidar, né? A pedra já está quase pronta, deixa eu fazer processo de lapidação. É o que nós fazemos nas nossas aulas de capoeira, é o que nós fazemos quando a gente faz os nossos treinos com líderes de grupo, porque às vezes você traz uma vivência naquele espaço que vai ajudar todos os outros, como você achou uma resposta para aquilo. Então, eu acho que esse processo de transformação ele é bem constante. Laís, a gente tem que caminhar para o final, né? Sim. Mas fiquem à vontade. O senhor já quer... Vamos finalizar? Ou não. Se alguém quiser mais falar alguma coisa? Porque são 21h47, eu estou tranquilo. Certo. Então, como ninguém disse mais nada, vamos finalizar. Mestre, vamos fazer uma foto no final, pode ser? No final pode ser. Pedir para todo mundo... Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Mãe Natureza. Pronto. Vai lá. Oi, mestre, era só para agradecer mesmo. Estava escrevendo para agradecer pela oportunidade, por abrir para a gente também essa oportunidade de escutar mais uma vez você, os contramestres. É muito importante para mim. Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Vamos pedir todo mundo, então, Laís. Vamos. Acho só que... Mestre, desculpa, acho que Andy ia falar? Vem a Andy, bora, querida. Boa noite, gente. Bom, é só para agradecer, né, toda essa parte, assim... eu vou falar como se fosse uma filosofia sentida, né, que o mestre traz para a gente, que é das práticas dele, das vivências de vida, né? Então, ter esse espaço para ouvir e para a gente continuar sempre em reflexão, né, do que nós estamos fazendo, acho super importante. E aí a gente fica pertinho, né, de alguma forma por esse momento. Então, é só para agradecer ao mestre, contramestres, Laís, Camila e todos os camaradas, companheiros que estão aí com a gente. Beijo. Axé. Beijo. Gente, eu acho que nesse momento da gente tirar uma foto, pediria às pessoas para abrir a telinha, né? Isso. Vamos abrir aí. Aí o Dante vai fazer... Dante, avisa para nós quando... Agradecer o Dante também pela organização, pela trilha sonora. Não, e é isso, galera. Eu que agradeço a presença de todo mundo aí. Já tá tudo certo. Se vocês quiserem botar a câmera aí para eu tirar mais um print e tal. Mas é isso aí. Davi, quem mais não tá aí? Paulo Júnior, Gerson, Dona Thalita. Às vezes a gente precisa falar assim, porque às vezes tá dormindo já.
Natureza está coçando os olhos, ó. Mestre, eu só queria registrar aqui a presença do mestre Libertino, daqui de Araguaína, Tocantins. Ele está por aí, que eu passei o link para ele, da Capoeira Angola também. Ele fez um evento que ele me convidou 2 semanas atrás, ele está presente aqui. Eu, por ele ser daqui da cidade, vi que entrou e eu não podia deixar de apresentar ele. Ele estava aqui presente. Então, Ia ficar chateado se você não apresentasse. Boa noite, mestre Pequeno. Como está o senhor? Fique à vontade. Boa noite, obrigado pelo espaço. Estava na correria, cheguei atrasado. Tem uns trabalhos para construir aqui, estava fazendo uns tambores de divino. Aqui, ó. Tem 10 tambores aí, eu estou aqui ouvindo vocês e trabalhando. A gente não para, né? Não para. Me agradecer pelo espaço, eu não falei muito porque eu já cheguei atrasado, eu estou só ouvindo. Dizer que as próximas vezes, se me convidarem, eu gostaria de ouvir e talvez até participar. Mas eu estava tentando me contextualizar também do que se fala, do que é o propósito, para não estar falando besteira. Mas é sempre importante. Mas gratidão, mestre. Passos para falar de capoeira. É importante estar lutando nessa luta aí de valorização da nossa cultura, da nossa arte, que é tão discriminado, apesar de todo mundo falar que não existe preconceito. Quando eu fui estudar geografia, eu aprendi que tudo se espacializa, então o preconceito contra a cultura negra, contra a capoeira especificamente, se espacializa na forma de ausência, na forma de silêncio, na forma de lacuna. E é bom a gente estar discutindo, debatendo e ocupando esses espaços e tentando dar uma visão para que as pessoas possam se contextualizar de que as coisas existem e a tendência é se perpetuar nesse sentido. Então, obrigado pela chance de poder estar aqui com vocês, de participar de alguma forma, mesmo que minimamente da discussão. E se me convidarem novas vezes, eu gostaria de chegar a tempo e pegar tudo do começo e poder contribuir mais. Muito obrigado. Boa noite para todos. Gratidão pelo tempo precioso do senhor em estar com a gente aqui, mesmo aí nos afazeres, conectado, né? Conectado com a ancestralidade do tambor nesse processo. A gratidão, tamo junto. Dante vai bater a foto? Vai lá, Dante. Já bati aqui algumas, mas se mais gente quiser aparecer, aí é a última chance, é a última chamada. Então vai. Cadê o Gerson? Cadê, rapaziada? Xixi, sorria aí, rapaziada. É isso aí, ó. Muito boa noite. Foi. Obrigado. Gente, gratidão. Fiquem atentos que terá outros bate-papos. Exato. Outros bate-papos. A quem interessar possa. Estarei dia 28 em Santa Rosa do Viterbo, interior de São Paulo. 29 eu vou em Franca. Volto 30 para Santa Rosa do Viterbo. E dia 1º vou estar na minha Bahia. Certo? Então, espero vocês. Teremos o nosso dezembro solidário. Sintam-se à vontade, divulguem, apareçam, contribuam e agradecer a vocês por essa caminhada. Tá bom? Uma boa noite, um beijo no coração. Fechou. Sigamos aí. Tchau, tchau, tchau. Beijos. Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, bom descanso a todos. Até mais, até breve. Boa noite, Boa noite. Boa noite.